Olá, glória a Deus por mais esse vídeo, por mais esse dia que estamos aqui juntos compartilhando da palavra de Deus. Amém? Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia em que todos nós relembramos a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo. Mas quando nós paramos para ler a Bíblia, para estudar um pouco mais, né, os detalhes de como isso aconteceu, nós ficamos cada vez mais, eu fico cada vez mais surpreendida, acredito que vocês também fiquem, né, com os detalhes, com a maneira como tudo aconteceu, né? Muitas pessoas estavam de chacotas, muitas pessoas estavam caçoando de Jesus, né? Porque aqueles que seguiam Jesus, aqueles que acreditaram em Jesus, aqueles que esperavam, né, de Jesus algo grandioso, algo mirabolante ali, no momento da sua crucificação não aconteceu, né? Então muitas pessoas que não acreditavam estavam tirando sarro, estavam apontando o dedo, estavam caçoando de Jesus, né? Você não é o Filho de Deus, você não é o Todo-Poderoso, então salve-se, então saia dessa cruz, né? E não foi o que aconteceu. Nós sabemos, lendo a palavra de Deus, nós conhecemos que, nós entendemos que teve um propósito, né? Ele já tinha anunciado antes. Ele precisava ser entregue na mão de homens, ele precisava ser crucificado, ele precisava sofrer aquele momento, ele precisava passar aquelas dores. E nós sabemos que ele precisava de tudo aquilo por nós. Ele precisava sofrer tudo aquilo, passar tudo aquilo por nós. As dores que ele sentiu lá são as nossas dores que ele levou na cruz. O sofrimento que ele passou naquele momento foi o nosso sofrimento que ele passou naquela cruz, né? Foram os nossos anseios, os nossos medos, as nossas enfermidades, tudo aquilo ele levou naquela cruz. Por isso ele tinha que passar por aquilo. Por isso ele não fez como um milagre naquele momento, mas ele também falou que ele ressuscitaria. Ele também falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ao terceiro dia, quando aquelas mulheres chegaram lá para ver Jesus, os anjos do Senhor vieram até elas e contaram para elas: ei, ele não está mais morto. Por que procuram entre os mortos? Ele não está morto, mas ele vive. Ele ressuscitou. E é isso que nós comemoramos nesse dia de hoje. A ressurreição de Cristo. Cristo está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui conosco. E Ele está guardando a nossa vida. Se você entrega a sua vida na mão de Deus, então creia que Ele está te protegendo, Ele está te direcionando, Ele está te abençoando. Creia que o Senhor está indo à sua frente. O Senhor está diante de você. Creia que o Senhor está diante da sua situação. Amém? Vamos ler aqui um pedacinho que eu achei um detalhe muito importante. O versículo 25 de Lucas, no capítulo 24. Fala assim, nessa parte aqui, Jesus já tinha ressuscitado. E ele estava junto com os discípulos dele que estavam a caminho de Emaús. Ele já estava com eles. As mulheres já tinham ouvido dos anjos que ele já tinha ressuscitado. Mas olha só. Ele fala: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Ele está falando com os próprios discípulos dele. Naquele momento que ele não fez um milagre durante o seu sofrimento, não fez um milagre durante a sua crucificação, gerou dúvidas em muitas pessoas, né? Mas as mulheres já tinham visto com os olhos delas que ele não estava mais morto, que ele não estava mais ali naquele sepulcro, que o corpo de Jesus não estava mais lá naquele lugar. E elas saíram anunciando, e elas saíram falando para todos. E eles ouviram as mulheres anunciando. Mas por que Jesus diz que são insensatos? Porque eles ouviram o anúncio de que Jesus estava vivo, mas eles não viram com os próprios olhos. Jesus chama eles de insensatos, porque demoram para crer naquilo que os profetas disseram, demoram para crer naquilo que eles ouvem. Veja, como será que está a nossa fé? Como será que está a nossa fé diante das situações da nossa vida? Será que você é um insensato? Será que nós somos insensatos e que demoramos para crer naquilo que os profetas dizem? Creia no que os profetas estão falando sobre a sua vida, a respeito do seu sonho, a respeito do seu desejo, a respeito do seu anseio, do seu problema. Creia no que os profetas estão falando. Deus está usando os profetas para falar com você.
Deus está usando os profetas para abrir os seus olhos e você precisa crer. Não seja um insensato. Não seja um insensato em nenhuma área da sua vida. Não tenha dúvida. Se está faltando fé, então peça para Deus: Senhor, aumenta a minha fé, fortaleça a minha fé, alimenta a minha fé, mas não seja como um insensato. Não seja como esses homens que precisaram ver para crer. Creia e aí você verá. Creia e aí você receberá. Creia e aí você vai pegar e aí você vai tocar. Creia, primeiro creia, não seja um insensato. Jesus está vivo. E ele já estava do lado dos discípulos, ele já estava com eles e eles ainda não acreditavam que ele estava vivo, eles ainda não acreditavam que a ressurreição tinha acontecido e ele já estava com eles. Não seja assim na sua vida, não seja um insensato. Creia no que os profetas dizem. O que os profetas dizem? O que os profetas têm falado para você? O que você tem ouvido dos profetas e você ainda fica esperando ver um sinal? Você ainda fica esperando ver alguma coisa? Você ainda fica esperando tocar em alguma coisa? Creia e o milagre vai chegar. Da mesma maneira que ele ressuscitou, o milagre aconteceu depois da crucificação, vai acontecer também na sua vida. E nós temos um milagre maior ainda que nós aguardamos, que nós esperamos e que eu creio que não vai demorar, que é a volta de Jesus. Da mesma forma que ele veio uma vez, que ele já se entregou, ele já cumpriu a promessa, ele ressuscitou, ele virá novamente e ele virá para nos buscar. Então não tenha dúvida, não seja como um insensato. Amém? Entregue-se ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, creia no que Ele está te falando, porque Ele está usando os profetas para falar com você. Amém? Um beijo, tenha um domingo abençoado e até o próximo vídeo.